Fala galera, estamos de volta aqui para mais uma dica de virtualização aqui no nosso canal do Telegram. Muito prazer para vocês, eu sou o professor Thiago Cavalcante e vamos lá para a nossa dica de hoje. Hoje eu queria falar com vocês sobre um princípio no caso de virtualização, que é definida lá pelo Popek e Goldberg, e eles falam uma coisa meio maluca aí que você, talvez se você ouvir a primeira vez, você não aceita muito bem, e aí você precisa entender uma diferença sutil entre instruções sensíveis e instruções privilegiadas. Então vamos lá. De acordo com Popek e Goldberg, lá em 1974, então veja que virtualização já é um conceito relativamente antigo. Uma máquina é virtualizável se as instruções sensíveis, e o que é instrução sensível, né? Então vamos lá, vamos entender o que é instrução sensível para não se perder nesse contexto. Então as instruções sensíveis, elas só podem ser executadas no modo kernel. E aí a gente vai lembrar que existem dois modos, né? Existe o modo kernel e existe o modo usuário, né? Então, toda vez que a gente está no modo usuário, algumas instruções do computador não podem ser utilizadas. E aí, o que acontece? Você precisa passar para o modo kernel para executar essas instruções. Ou seja, muitas vezes só o sistema operacional tem permissão para usar essas instruções específicas aí dos diversos hardwares e dispositivos que estão presentes no seu computador. Aí ele diz o seguinte, ó, uma máquina ela só é virtualizada ou virtualizável se as instruções sensíveis, que são aquelas que só podem ser executadas no modo kernel, forem um subconjunto de instruções privilegiadas. Ou seja, quem são as instruções privilegiadas? São instruções que podem ser interceptadas se executadas pelo modo usuário. Então veja bem, o que acontece aqui, né? Eu estou no modo usuário, isso aqui é uma coisa que vocês têm que lembrar, né? Eu emito uma instrução que é uma instrução sensível, né? E dentre essas instruções sensíveis existem algumas instruções que são privilegiadas, né? Ou seja, a gente vai ter as instruções que são interceptadas no modo usuário, ou seja, o hypervisor provavelmente, né? Deixa eu botar em tela cheia aqui que eu vou desenhar um gráficozinho. Então vamos lá, né? Então olha só, o hypervisor ele faz o que aqui embaixo? Ele vai interceptar essa instrução, né? Quando a gente pensa em virtualização, e vai executar ela e, dependendo da situação, ele vai devolver, né? Isso aqui é o que o pessoal chama de trapping, né? Ou seja, é como se fosse uma armadilha para capturar essas instruções. Então a gente percebeu que quando a gente olha para a CPU, a gente tem basicamente dois modos, né? A gente sabe que a gente tem o modo kernel, desculpa pessoal, o modo kernel e o modo usuário, né? Quando você inicia um aplicativo no modo usuário, o sistema operacional ele vai criar um processo com um endereço virtual privado para você brincar, para você ser feliz. Então você pode ter muitos processos de usuário em execução, mas eles podem ser executados de forma isolada. Portanto, cada processo de usuário pode falhar que não danifica os outros processos. No entanto, os processadores de usuários, ou seja, os processos de usuário, eles podem exigir serviços especiais do SO, por exemplo, entrada e saída, criação de um processo filho. Então, no contexto de virtualização, isso só pode ser alcançado executando chamadas de sistemas que alteram temporariamente o processo para o modo kernel, ou seja, para o modo também kernel é também chamado de supervisor. E aí, eles para fazerem isso, eles usam um método chamado de trapping, né? Eles criam o quê? Eles criam uma armadilha que vai interceptar esse comando do tipo privilegiada, né? Essa instrução privilegiada ou sensível que foi enviada, certo? Então presta atenção nessa lógicazinha que é interessante. O que acontece, né, no hypervisor? Ele cria um trapping, que é uma armadilha, que vai interceptar comandos dos usuários para executar isso no modo supervisor e devolver o resultado para o usuário. E aí você vai dizer, ah professor, mas espera aí, mas então quer dizer que isso funciona em todos os tipos de virtualização? A depender do tipo, você vai ter uma forma diferente de fazer isso. Quando a gente olha para esse trapping, ele fica bem explícito quando a gente está falando de uma virtualização baseada em hosted, né? Que você tem um sistema operacional, em cima do sistema operacional você roda o hypervisor. Então, quando o sistema operacional guest, né, ele passa uma instrução privilegiada, o que acontece, né? O sistema operacional do host, o hypervisor, na realidade, ele faz um trap, transforma ou
captura aquela instrução, verifica se ela é uma instrução plausível de execução e manda para ser executada. Então, o que acontece é essencialmente isso, e aí a gente percebe essa característica, né, da definição do Pope e do Goldberg, que ele diz o seguinte: uma máquina é virtualizável se as instruções sensíveis forem um subconjunto das instruções privilegiadas, ou seja, as instruções que só podem ser executadas no modo kernel, elas são um subconjunto das instruções que podem ser interceptadas. Então você tem as instruções sensíveis como instruções que são o quê? Interceptadas pelo hypervisor. Pode ter alguma outra instrução que é interceptada? Pode. Algumas outras instruções, não sei exatamente quais, podem ser interceptadas, mas você precisa que as instruções sensíveis elas sejam capturadas, porque elas só podem ser executadas no modo kernel, e aí você vai poder tratar elas de alguma forma, em alguns casos até não executar, porque tem instruções que não são, digamos, seguras o suficiente de executar quando a máquina está sendo virtualizada. Então aí você vai meio que dar um deny, né, ou negar de certa forma a execução daquela instrução, tá bom? Então isso é o que a gente tinha que falar sobre instruções sensíveis e instruções privilegiadas. Tenham cuidado com essas duas definições. Qualquer dúvida, toma as ordens, e a gente volta em breve com mais dicas, onde? Aqui no nosso canalzinho do Telegram. Seja bem-vindo, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima oportunidade.